E os apóstatas? Algumas vezes nos perguntam em relação aos opositores de nossa fé, principalmente aqueles que estão dentro da organização, mas não se assumem como opositores porque são covardes e vivem uma vida dupla enganando as pessoas. Nós entendemos que opositores e pessoas que apostatam de nossa fraternidade é uma coisa previsível e normal, sem nenhum motivo para assombro ou espanto. O apóstolo Paulo, bem como outros cristãos no primeiro século, já convivia em seus dias com opositores e falsos cristãos que estavam dentro da congregação. Isso pode ser visto em passagens como 2 aos Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15 e Atos capítulo 30. Nos dias dos apóstolos, muita perseguição se ergueu contra os nossos irmãos, e eles foram acusados de uma série de coisas as quais eram mentiras, mas que foram mentiras forjadas que levaram a sociedade da época e autoridades a buscarem eliminar os cristãos. Hoje não é diferente, pois também haverá mentiras forjadas que levarão muitos, assim qualquer preocupação séria com a verdade, a promover perseguição e ódio contra os cristãos. Não raro encontramos em comentários de apóstatas expressões de ódio onde afirmam que têm desejo de verem nossos irmãos sendo mortos e perseguidos, bem como desejando que nossa religião seja extinta. Somos acusados de dividir famílias, sermos protetores de pedófilos, de patrocinarmos uma empresa de imóveis e acionista de uma série de produtos danosos à saúde e bem-estar público. As pessoas simplesmente que já estão predispostas contra nossa fraternidade ouvem tais acusações e propagam sem uma busca direto na fonte para se certificar destas questões. São pessoas que não querem respostas, e sim querem ver a destruição de nossa comunidade, pois somos considerados uma pedra no sapato destes e de suas comunidades religiosas. Mas entenda uma coisa, meu irmão, ninguém pode fazer nada contra a verdade que a derrube para sempre. A verdade pode cair, mas ela nunca fica caída, pois Jeová Deus é o Deus da verdade. O que devemos fazer é manter o nosso foco em face de ódio e perseguição, não dando ibope ou atenção a pessoas que não vieram para somar, mas que atuam como sanguessugas que tentam tirar a energia de nossos irmãos. Não percam tempo com tais pessoas, pois elas não merecem atenção. Graças a Jeová Deus que elas saíram de nosso meio, e isso é um livramento para nós. Desejamos que mais pessoas falsas que atuam em nosso meio como mentirosos que ocultam o que realmente são, tomem coragem de se assumirem opositores e saiam para fora e procurem os seus verdadeiros irmãos. Eles vão continuar mentindo, vão continuar apontando nossos erros e defeitos, pois temos mesmo, afinal, nunca afirmamos que nossa organização é perfeita e inerrante, e assim, estaremos preparados para recebermos críticas e discursos de ódio que destacam nossos erros e menosprezam a nossa mensagem. Precisa ser assim para que se cumpra a profecia relacionada ao tempo do fim. Ficaríamos surpresos se caíssemos nas graças da sociedade. Assim, quando eu fico sabendo de alguém que saiu de nossa fraternidade e passou a nos perseguir com ódio ferrenho, eu somente digo, já foi tarde. Eu não sou universalista, de modo que tenho plena consciência de que a salvação não será de todos, pois Deus selecionará pessoas, e muitos ele simplesmente vai abandonar para morrerem e entrarem no esquecimento. E não importa quão próxima de mim esta pessoa era, tampouco se eu mesmo for esta pessoa. Se Jeová largou para a destruição, já vai tarde. Obviamente que não estou aqui incluindo pessoas sinceras que têm dúvidas e que muitas vezes desejam a melhoria de nossa adoração, pois estas têm um espírito diferente. Aliás, é a leitura do espírito que me aponta se alguém é por nós ou contra nós. Se é dos nossos, mesmo sendo crítico e tendo dúvidas, não vai agir contra a nossa fraternidade. Mas se não for dos nossos, então tudo o que disser será apenas para tentar destruir nossa fraternidade e mover a sociedade contra ela. Em relação a estes, a maldição de Jah caia sobre suas vidas, e que se tornem poeira debaixo de nossos pés. Enquanto este velho sistema estiver de pé, teremos oposição, e devemos estar cientes disso e não investir nenhum minuto de nossas vidas com pessoas desta natureza. Isso não significa que devemos fechar os olhos e enterrar a cabeça negando nossas imperfeições ou problemas que realmente possam existir em nosso meio, mas sim evitar a seguir no mesmo espírito desestabilizador e desunificador que estas pessoas demonstram. Portanto, tente ajudar alguém que está fraco na fé a ver a sabedoria de permanecer na organização, mas não perca sua alegria nisso, pois esta pessoa talvez não tenha atração pelas coisas de Deus.
terá de ser eliminada de nosso meio. Assim, aceite, e cuide para você mesmo não cair na mesma condição dela e ir para no mesmo lugar. Lembre-se, Jeová pode viver sem você, e ele continuará sendo Deus feliz, mas você não, você é quem precisa dele. Lembre-se também disso, pois isso é importante para você saber. Apóstatas querem algo de você, e se eles conseguirem, eles ficam felizes e o dia deles está ganho. Apóstatas querem sua atenção, ainda mais se conseguem deixar você irritado e conseguem que você os ofenda ou comente em suas redes sociais, pois isso para eles é como uma vitória. Quando eles conseguem fazer algum cristão perder a calma, ficar irritado ou agredir eles verbalmente, eles ficam extremamente felizes, bem como Satanás, pois estão conseguindo alterar teu estado de espírito e te desestabilizar na fé e confiança. Portanto, seja sábio e não dê margem, não forneça a eles o seu tempo, antes, passe reto sem olhar ao apóstata, aquele que persegue sua fé e a seus irmãos. Infelizmente há opositores e eles vão aumentar, e isso dentro de nossa organização. Algumas pessoas escrevem depoimentos em salas de bate-papo ou grupos, descrevendo como sentem-se angustiadas em nosso meio, e que só permanecem porque não querem magoar o pai ou a mãe. Que horrível isso, pois estão mentindo a todos, incluindo seus pais, aqueles a quem deveriam ser sinceros. Que saiam de uma vez, aquilo que têm de fazer, faze-o mais depressa. Ainda há outros por terem tido instrutores superficiais que lhe passaram o estudo, o mingau do conhecimento, após passar algum tempo, afirmam que descobriram isso ou aquilo da organização e que por isso, não querem mais ser nossos irmãos, como se muitas coisas que descrevem já não estejam explicadas em nossas publicações como o livro Proclamadores do Reino de Deus, em tópicos como provas e peneiramento. Mas o padrão destas pessoas é recorrente, pois geralmente são pessoas que apenas saiam no campo e não investiam tempo algum em estudo pessoal, pesquisa nas publicações conhecendo nossa história. Foram ensinadas por instrutores incompetentes que queriam mais fazer horas para relatórios que ensinar a verdadeira apologética cristã. Obviamente que há exceções, mas geralmente estes que saem de nosso meio e passam a militar contra nós, foram os que se viam como perfeitos dentro de uma organização perfeita e assim, quando os problemas surgiram, eram fracos e imaturos demais para suportar a realidade da imperfeição humana. O que eu digo a eles? Já à vontade, e sejam felizes onde estiverem. E dentre os que estão agora lendo estas palavras e acharam duras demais, digo, o que ainda estão fazendo aqui? Portanto digo aos maduros, permaneçam firmes e não se deixem influenciar pelos opositores e apóstatas, pois eles estão fazendo exatamente aquilo que foram determinados a fazer, e cabe a você se ficar no que você foi determinado a fazer, cada qual em sua esfera de atuação, até que venha Jesus e dê a cada um a recompensa que lhe cabe.